Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de desenho geométrico. Dessa vez nós vamos falar da terceira construção de Tales, a quarta proporcional ou também a terceira proporcional. Hoje nós vamos falar da quarta proporcional. Então veja a seguinte situação. Observe, dados 3 segmentos, obter o quarto segmento proporcional tal que x é igual a A vezes B dividido por C. A vezes B dividido por C. Então, eu tenho 3 segmentos aí dados. Façam os 3 segmentos, A, B e C, com essas medidas para a gente conferir depois se vai bater, tá? Mas as medidas podem ser qualquer uma. Então, vamos lá. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o segmento que eu vou ter que achar vai ter que seguir essa proporção aqui. Mas, professor, isso aqui é uma proporção porque tem uma conta de vezes aqui. O que é igual ao quê? Então, ela não está escrito na forma que a gente está acostumado. Lembra que proporção são quando eu tenho frações iguais, razões iguais? Então, eu tenho que deixar isso aqui em 2 frações, para ficar mais fácil de eu perceber. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, um desses dois que está multiplicando, ou A ou B, volta para cá dividindo, né? Passa para o outro lado da equação dividindo. Vou pegar o A e vou passar dividindo. Então, a nossa equação vai ficar assim, ó. X sobre A, olha lá, o A estava multiplicando, voltei ele dividindo. É igual a B sobre C. B sobre C. E assim fica mais fácil de enxergar o que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Vou construir 2 retas concorrentes, ou seja, retas que se cruzam, tá? E aí é bom vocês fazerem o cruzamento delas bem no começo delas aqui, ó, do seu desenho. Fiz uma reta R e vou fazer outra reta qualquer cruzando com R aqui, ó, bem no começo dela, para sobrar espaço para construção, tá bom? Então, olha como fica aí. O ângulo aqui pode ser qualquer um, tá? Então, elas são concorrentes, se cruzam num ponto, vamos chamar esse ponto de P. E é o seguinte, o teorema de Tales nos diz que a gente consegue segmentos proporcionais quando a gente tem paralelas cortando as transversais, cortando as retas concorrentes. Então, nós vamos agora transportar esses segmentos conforme está na proporção, ok? Conforme está aqui na proporção, para que eu ache quanto vai faltar para o segmento X que está aqui em cima. É essa a ideia. Então, veja, você vai seguir a ordem que está nas frações aqui, tá? Eu não posso começar por X, porque o X é a resposta. Então, nós vamos começar por essa fração. Então, veja só, eu tenho B sobre C. Então, B vai na reta de cima, C vai na reta de baixo. Vamos pegar o nosso compasso para fazer esse transporte. Pega o seu compasso, vai lá no B, tá aqui, ó, o tamanho B, que é 3 centímetros, ó. Tá vendo? Opa, o meu fechou um pouquinho, deixa eu acertar. Aqui. Pega ele e transporta para P. Corta, ó. Então, aqui nós transportamos o segmento Bzinho. Esse tamanho é Bzinho, até um ponto qualquer aqui, tá? Beleza. Agora, para a reta de baixo, transporta o Czinho. Tem que ficar igual tá na fração aqui. Pega o Czinho, vem aqui com o seu compasso e transporta para o ponto P, ó. Traça. Beleza? Até aqui, então, é o Czinho. Czinho é o segmento, hein? Não é o nome do ponto. Se quiser nomear os pontos, pode nomear, mas aqui não vai ser útil, tá bom? Então, por isso que eu não coloquei nome neles. Beleza. Agora, eu vou para outra fração. X sobre A. Se o X está em cima, então ele vai ter que aparecer na reta de cima. Eu não sei, eu quero descobrir quem é ele. E o A está embaixo, então eu tenho que levar o A na reta de baixo, a partir da onde está o C. Então, pega o seu A, transporta ele na de baixo a partir do C, ó, a partir desse ponto aqui, tá vendo? E faz a marquinha aqui, ó. Esse daqui é o segmento A.
Ok? Agora nós vamos traçar as paralelas. Veja, aqui eu já consigo traçar uma reta. Ligando esses dois pontos aqui, eu tenho uma reta. Para achar o ponto X, olha lá, eu tenho que traçar uma outra reta paralela a essa, nesse ponto aqui onde termina o A. Então, se eu transportar esse ângulo para cá e traçar uma paralela, o X vai aparecer aqui como nossa resposta. Vamos então tentar fazer isso? Olha lá, transporte de ângulo, hein? Ponta seca no vértice do ângulo, abertura qualquer, faz o arco do ângulo. Opa, o meu compasso deu uma fechada aqui, perdi a abertura, vamos de novo. Cuidado com o transporte de ângulo, ele tem que ser preciso, que senão não fica paralelo. Olha lá, fiz o transporte de ângulo, vem para cá, faz o mesmo ângulo. Ó, ó. Ok. Agora faz o quê? Pega o arco do ângulo, a abertura desse ponto do arco até esse ponto, ó. Tô pegando a abertura do arco. Opa, o meu abriu um pouquinho de novo. Tenta ser o mais preciso possível. E leva para cá. Faz a marquinha, ó. Então o meu ângulo tem que ficar ali. Antes de traçar, verifica se ficou paralelo, ó. Tá aqui, ó, sem mudar a direção, tá aqui. Traça. Beleza? Marca o ponto de cruzamento. Esse tamanho que apareceu aqui é o nosso X, ó. Agora nós vamos fazer as contas para verificar se realmente bateu, tá? Nem sempre você vai ter o tamanho para conferir se está certo, mas você tem que ter um bom senso desse tamanho que tem que ser o X. Vamos usar o nosso transferidor para medir aqui o nosso esquadro. Então veja, o X ele tá, ó, com 6 centímetros, tá vendo? Então nosso X aqui ficou com 6 centímetros. Vamos verificar segundo a fórmula que a gente tem aqui, quanto que tinha que dar. Então, X é igual. X é igual a A vezes B dividido por C. Vamos fazer as continhas. Quem é o A? O A, 4 centímetros. 4 vezes 3. Que é o B, dividido pelo C, que é 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, na lata, 6. E quanto que deu o nosso X aqui? 6 centímetros. Então, esse X é chamado de quarta proporcional. Por quê? Eu dei 3 medidas e faltou a quarta para você encontrar. Na álgebra, a gente chama isso de regra de 3, que também é uma proporção, mas aqui a gente está aplicando para geometria. Vamos fazer mais um exercício para praticar esse exercício que eu separei aqui. Eu tenho as 3 medidas, A, B, C, agora sem valor nenhuma, e eu quero a formulinha A vezes B dividido por C. Você sempre vai ter que seguir a fórmula que está aqui. Primeiro, o que você vai fazer? O que está multiplicando, um dos dois que está multiplicando, volta para lá para ficar dividindo. Então, volta esse A para cá, ó, vai ficar X sobre A é igual a B sobre C. E agora, nas retas concorrentes, você vai seguir essa proporção. B sobre C, X sobre A. Faz as retas concorrentes, então. Sempre faça bem cortando aqui no começo e um espaço grande para sua construção, porque a gente não sabe que tamanho que vai sair esse X, hein? E pode ser que falte espaço aqui ainda.
tá bom? Porque o meu A e o meu B, eu tô vendo que eles são grandes e eles vão multiplicar, tá bom? Então, aqui um ponto P, vamos transportar. Vai começar por quem? Bom, não posso começar por essa fração porque eu não tenho x. Então, eu tenho que começar por essa fração aqui. B sobre C. Na de cima vai o B, na de baixo vai o C. Reta R, reta S. Então, B na de cima, pega o tamanho, transporta para cá. E C na de baixo, pega o tamanho, transporta para cá. Então, aqui ficou, até aqui eu tenho o tamanho Czinho, até aqui eu tenho o tamanho Bzinho. E agora, o x é em cima, mas eu não tenho ele, então não posso transportar. O A é embaixo, eu posso transportar a partir do ponto C. Tá? Pega o tamanho do A, transporta aqui embaixo. Tá aqui. Então, o A é até aqui, ó. Então, esse tamanho mede Azinho. O que eu vou fazer agora? Traçar as paralelas. Então, venho aqui com o meu esquadro, ou minha régua, traço uma reta. E agora vou traçar a paralela dela, fazendo o quê? Transporte de ângulo. Pega o ponto que está aqui, faz o arco do ângulo. Ó, o meu arco vai sair bastante aqui. Não tem importância, tá? Se o arco saiu. Ó, faz o mesmo arco no ponto A. O arco é grande, hein? É um ângulo obtuso. Faz o mesmo arco, ó. Pega o tamanho da abertura desse arco, ponta seca daqui até onde ele termina na outra reta aqui, ó. Leva para cá. Faz a marquinha, que é importante para garantir o transporte de ângulo. Antes de traçar, verifica se ficou paralelo. Coloca o esquadro na direção da reta e transporta para o ponto que você quer, ó. Sem mudar a direção, passa nos dois pontos. Traça. Pronto. Esse meu segmento aqui é o segmento X, que ele estava procurando. A quarta proporcional. Tá certo? Então, observe. Eu não sei quanto eu tinha que dar esse X, porque não foi dado os valores, mas eu sei que, ó, quando eu multiplico os dois maiores e divido pelo menor, esse tamanho tinha que dar um pouco mais que os outros, e foi o que aconteceu. Então, aparentemente, o meu desenho está certo. Mas se você garantir que aqui ficou paralelo, não tem como errar. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.